Olá pessoal, tudo bem? Você sabe qual é a doença articular que mais acomete os adultos no mundo? Quase 27 milhões de pessoas nos Estados Unidos sofrem com ela. Nas pessoas acima de 25 anos, 14% tem essa doença. Nas pessoas acima de 65 anos, 34%. Ou seja, um terço, uma a cada 3 pessoas dos Estados Unidos sofre com a artrose do joelho, uma doença crônica, uma doença degenerativa e que pode ser evolutiva. Vou falar para você sobre a artrose do joelho, sobre o tratamento e vou mostrar um pouco aqui as radiografias para você entender um pouco mais aqueles exames que vocês costumam fazer nas clínicas de imagem. Fica aqui com a gente. Pessoal, antes de mais nada, o que é a artrose, o que é a cartilagem, o que é a articulação do joelho. Então eu trouxe esses modelos aqui para explicar para vocês. A gente começa com um paciente jovem, um paciente sem nenhuma doença e que ele tem a cartilagem saudável. Em azul a gente tem a cobertura de cartilagem para impedir a colisão entre os ossos. Vejam que o osso do fêmur e da tíbia eles não têm um contato direto. Eu tenho uma cartilagem de proteção tanto no fêmur quanto na tíbia. E ainda tenho um menisco que separa esses dois ossos. Vocês percebam que com o passar do tempo, em vermelho aqui na ilustração, é o local onde acontece a degeneração articular. A gente pode chegar a esse nível aqui de desgaste, que a gente tem já uma exposição óssea, o paciente desenvolve esses osteófitos, que popularmente chama bico de papagaio. Esse joelho começa a ter problemas, principalmente de dor, de rangido, que são as crepitações, de edema, que é o inchaço, muitas vezes o derrame, que é a famosa água no joelho, e algumas vezes deformidades. O joelho fica torto, o joelho fica sem mexer, sem dobrar, sem esticar, você vai perdendo a flexo, extensão do joelho. Para passar daqui para cá, algumas coisas vão ter acontecido ao longo da vida desses pacientes. Alguns vão ter parentes, principalmente de primeiro grau, com a doença, já que a gente sabe que existe um padrão genético. Mas não só o genético, o ambiental também, o que você faz durante a sua vida, o peso corporal que você tem, o seu grau de atividade física, o seu grau de alongamento, o grau de controle muscular e a sua atividade, muitas vezes laboral, a sua atividade física. Sem contar aqueles pacientes que não tinham tantos fatores e tiveram uma lesão negligenciada do joelho, aquele paciente que teve uma lesão, por exemplo, de um ligamento, que ficou com o joelho com instabilidade, o joelho frouxo, o paciente teve uma lesão no menisco e não fez o tratamento adequado. Esses pacientes evoluíram com artrose. A gente sabe que essa doença pode evoluir e no final da vida, no final das contas, depois de todos os tratamentos que a gente tem tentado, principalmente o tratamento conservador de início, que é aquele tratamento não cirúrgico, alguns desses vão culminar na cirurgia de prótese do joelho. Então vou mostrar aqui algumas imagens, algumas ilustrações para vocês entenderem um pouco do que pode acontecer com o joelho ao longo da vida. Pessoal, vamos aqui para essas radiografias, tá? Eu vou pegar essa daqui como principal, já que essa paciente, a gente na época tinha operado só um joelho. Eu já fiz a outra cirurgia dela, mas nesse momento aqui, vejam só, ela tinha uma artrose nesse joelho. Vejam que há um contato ósseo muito íntimo aqui entre o fêmur e a tíbia. Como eu expliquei para vocês, a cartilagem dela foi sendo degradada e acabou que o contato ósseo está mais íntimo. Então, percebendo aqui também, essas imagens, essas pontinhas de osso, é exatamente o osteófito, que muitos de vocês já ouviram falar, já viram nos exames e não sabiam o que é, que chama bico de papagaio, popularmente, Aqui é um afilamento das espinhas tibiais. Nós temos normalmente essas duas elevações no joelho, só que essas aqui estão mais pontiagudas, tá? Então a gente observa também outra coisa interessante. Vejam que essa região está mais branca do que essa. Essa paciente estava com distúrbio de alinhamento, o joelho estava em geno valgo, o joelho para dentro, que chama popularmente zambeta. Então a área de carga estava sendo transferida mais nesse lado do que nesse. Então, quanto mais carga tem, mais o nosso osso vai depositando cálcio ali na região para aguentar aquela pressão. Então, o osso fica mais branco, é um osso que fica mais duro, tá? Então, isso é bem nítido nessa paciente aqui. Nesse outro caso, o paciente tem mais osteófito do lado medial, do lado oposto, do lado interno. Vejam que ele tem nos dois joelhos
a redução do espaço, não é uma redução tão grande quanto dessa outra paciente, mas há uma redução e há também a osteoftose. O pós-operatório seria isso daqui. Então, eu vou colocar aqui lado a lado a prótese do joelho para vocês compararem aqui. Então, aqui a gente tem os componentes metálicos da prótese e aqui a gente já vê no raio-x a prótese femoral, a prótese tibial, ambos de metal, e entre eles a gente tem um polietileno, que é da cor branca, que é a espécie de um plástico. Então, mostrei para vocês aqui a evolução, né, da artrose do joelho e a evolução para a cirurgia. Pessoal, então, como vocês perceberam, primeiramente, existe uma evolução da artrose ao longo do tempo. A gente pode agir nisso, principalmente na artrose num grau mais leve. É muito mais fácil a gente tratar uma artrose nesse estágio ou nesse estágio, onde o desgaste é menor, do que a gente deixar para tratar só no estágio mais avançado. Então, a gente podendo intervir para não chegar a esse ponto é mais interessante para o paciente. Ele vai sofrer bem menos com as consequências da perda da função. E outra coisa importante é em relação ao tratamento. O tratamento não cirúrgico, ele chega a ser bastante eficaz. Hoje a gente sabe que a perda de peso é importante, a parte física, o aspecto físico do fortalecimento muscular não é qualquer fortalecimento, não é simplesmente chegar, se matricular na academia e fazer o exercício. Você tem que ter um profissional, né, para lhe acompanhar. Você tem que ter alguém da área da fisioterapia, você tem que ter um profissional de educação física habilitado, capacitado para isso. A gente também sempre tem que falar que mudanças na rotina do paciente são importantes. Por exemplo, o paciente passa muito tempo em pé, se ele trocar o muito tempo em pé de uma vez só por movimentos em que ele fica pouco tempo em pé, várias vezes no dia. Caminhada, ao invés de ser uma caminhada muito longa, ele fracionar essa caminhada, fazer uma caminhada mais curta. Isso também é importante. A artrose do joelho não proíbe de você caminhar, ela não proíbe de você fazer as atividades físicas. Só que a atividade física ela vai ter que ser passada conforme o seu aspecto físico e ao grau da sua doença. O que a gente sempre quer no final é que você tenha uma melhor qualidade de vida, com menos dor, com menos perda de função, com mais força e com mais independência. Tá bom, pessoal? Foi um prazer falar com vocês. Se gostaram do vídeo, comentem, compartilhem, divulguem com quem você acha que vai se beneficiar em ter essa informação aqui. Eu estou no Instagram, dr.felipebrasil, estou também no YouTube. Meu canal é Dr. Felipe Brasil sem um ponto, canal do YouTube. Tá bom? Um abraço para vocês, saúde e cuidem de vocês.